Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um refinamento a partir de um arquivo CIF, que é o Crystallographic Input File, que a gente vai extrair do banco de dados. Então, assim como quando a gente cria um PCR, né, a gente precisa pular as 7 linhas e salvar o arquivo como .dat para que a gente consiga fazer as contas, né, botar para calcular o refinamento sem precisar ficar chamando o arquivo toda hora. Então eu criei aqui meu arquivo DAT e vou no banco de dados. Existem vários bancos de dados. Aqui no Brasil a gente tem a CAPES, né, o portal de periódico da CAPES, que é a base de estruturas cristalinas, né, que é que, como diz, é necessária uma conta de acesso. Para criar essa conta, você precisa ter um e-mail institucional e estar vinculado a programa de pós-graduação ou de graduação. Tá? Então você precisa criar a sua nova conta com o seu, né? Você vai botar o seu nome completo, né? O apelido, o e-mail, confirmar o seu e-mail e esse e-mail precisa ser o e-mail institucional. Então você vai preencher todas essas informações, precisa do comprovante de vínculo institucional para criar. Tem aqui no Não Sou um Robô, enviar e você vai receber um e-mail de confirmação a partir do qual você vai ter acesso. Bem, eu já tenho o acesso, então eu uso uma conta que não é minha porque eu perdi o acesso e ele não me deixa criar outra conta por conta do meu CPF, então estou usando de um colega. Então aqui você vai ter acesso ao American Mineralogical Crystal Structure Database, tem várias outras, a de Cambridge, o Crystallographic Open Database, que esse aqui você consegue extrair os arquivos CIF sem ter conta cadastrada, porque ele é Open Database, e vários outros aqui de ácidos, de proteína, você tem todos esses bancos de dados aqui, ó, de mineralogia, mas a gente vai usar o ICSD, que é o mais utilizado, é o SSD. E quando você acessa, né, você dá um accept aqui nos cookies, e você consegue, por exemplo, colocar aqui, você sabe o título do artigo em que foi publicado esses dados, você consegue pesquisar aqui, o autor, né, consegue colocar informações, mas principalmente, né, para qualquer busca que vai fazer, o que a gente utiliza mais é o Chemistry. E aqui a gente coloca a composição, então a gente tem, né, eu já sei que tem níquel, manganês e estanho, mas você também pode vir aqui, abrir a tabela periódica e selecionar os elementos que você quer encontrar nesse banco de dados, e você informa o número de elementos. Se você não informar o número de elementos, então eu vou fazer essa pesquisa sem o número de elementos, sem informar, tá? O número de elementos. E eu venho aqui em Run Query. Quando eu faço isso, ele me retorna várias composições, várias estruturas que não necessariamente tem só o níquel, o manganês e o estanho, né? Eu vou ter composições que vão ter outros elementos, né, que tenham o níquel, o manganês e o estanho. Para que eu restrinja essa busca, eu devo informar aqui que eu tenho 3 elementos. E quando eu faço isso, ele vai buscar só elementos que tenham o níquel, o manganês e o estanho. Você também pode informar qual os parâmetros de rede, qual o volume da célula unitária que você está buscando, qual é o tipo de sistema cristalino, né, das 7 redes de Gravert, o tipo, né, dessa rede, se é de corpo centrado, se é de face centrada, se é primitiva. Você também consegue informar qual é o grupo espacial, tanto por símbolo quanto por número. E aqui informações, por exemplo, de temperatura. Eu quero uma medida, eu quero um dado de CIF a baixa temperatura. Você coloca essa informação aqui, ou com pressão aplicada. E você, ou se você tiver o código ICSD, que em publicações
é comum, né, você encontrar um resultado assim, é a estrutura cúbica FM-3M e CSD Code. Se você tem esse código, você consegue incluir aqui e já fazer a busca e ir direto para o que você quer. Então, eu venho aqui no Run Query. Eu já sei que o ICSD que eu estou usando para esse refinamento é o 104927, tá? Mas aqui eu consigo encontrar outras simetrias, por exemplo, uma monoclínica, P12M1, aqui outro tipo de cúbica, que essa é uma cúbica em que o átomo de níquel está ocupando todas as faces. Aí aqui ele me diz qual o parâmetro de rede, eu tenho aqui a informação do volume da célula unitária, qual é o tipo de estrutura, o ano de publicação. Então, se eu quero, por exemplo, que seja um mais recente, eu clico aqui e ele vai ordenar para mim primeiro dos mais antigos e depois dos mais recentes. E eu consigo aqui direto exportar o CIF sem precisar abrir, né? Eu posso selecionar com 2 cliques, ele vai abrir. E aqui eu vou ter todas as informações. Então, essa medida foi a temperatura ambiente e com pressão atmosférica, que eu tenho o título do artigo. Eu consigo, clicando nele, acessar o artigo. Clicando nele, eu vou pegar todos os CIFs desse artigo. Eu vou voltar aqui. Eu sei qual é a revista. Eu sei qual é a revista, os autores. Aqui eu consigo fazer a visualização da minha estrutura cristalina. Tem a opção de fazer visualização interativa, em que eu consigo depois exportar esse arquivo. E aqui eu consigo ver a coordenação, qual é a distância iônica, as propriedades, todas essas opções aqui, né? Então eu consigo ver, se eu aumentar aqui, quantas células unitárias eu quero ver, né? Então ao longo do eixo A, ao longo do eixo B. Coordenação eu consigo alterar também, tá um pouco lento. Eu consigo alterar, então eu posso colocar o átomo central como sendo manganês 2, por exemplo. Né? Eu posso diminuir ou aumentar a distância interatômica. Eu quero ver. As distâncias iônicas, eu consigo também setar. Deixa eu ver se eu consigo incluir aqui ele consegue mudar, então se quiser fazer um vídeo, que átomo é qual, um desenho de perspectiva, e aqui você vai tendo várias opções para conseguir visualizar a sua estrutura, né? E aqui você pode salvar esse modo de visualização como default ou restore, né, como estava antes. Então, vou fechar aqui. E eu também consigo visualizar o padrão de difração, né? Aqui eu consigo visualizar quais são os índices de Miller, qual é o X, qual é o Y, né? Qual é a intensidade desse dado. Eu posso trocar a fonte, né? Eu fiz uma medida numa fonte de ferro, eu posso trocar a fonte aqui e ele vai me mostrar como vai ficar com essa mudança de fonte. Então, com a fonte de molibdênio, vai ser esse é o meu padrão. Com uma fonte de ferro, esse vai ser o meu padrão, tá bem? Eu consigo alterar também a largura e a minha altura, então vamos supor que eu tenho uma nanoestrutura, que esse UVW é bem menor. É bem maior, quer dizer, então ele já fica mais largo. Tá? Vou voltar aqui para o cobre e vou botar o VW. Então aqui você consegue visualizar, né, o seu difratograma esperado, né? Você pode também alterar aqui o eixo X para que seja D, né, distância teratômica. Você consegue alterar o range, né? Então vou colocar aqui de 2θ, botar até 100, redraw. Então até 100, né, eu tenho mais picos difratados, né, que foi o que a gente viu com o molibdênio, que fitou para ângulos menores,
E aqui eu consigo salvar como um XY, como uma tabela, em que eu vou ter esses arquivos numa tabela, ou como PDF. Então aqui eu consigo salvar essas informações que vão ser úteis, né, para a gente comparar com os nossos cálculos. Aqui tem as informações das informações químicas, né, o tipo de fórmula, ABC, número de anox, os dados como foram publicados, né, então os autores eles colocaram o estanho e o manganês dividindo o sítio, porque os dois estão no ICOF 4A e tem um fator de ocupação 0,5. No último vídeo eu fiz um Heatview considerando que o estanho estava sozinho nesse sítio e meu refinamento não ficou bom. E a razão é porque a gente tem uma desordem que faz com que o manganês ocupe sítios do estanho. Tá? Então, para eu melhorar aquele refinamento que eu fiz no último vídeo, eu preciso fazer essa alteração. Tem o dado standard. Aqui a gente consegue também ver as distâncias e os ângulos entre os átomos, e que a gente pode alterar isso aqui para exportar. As informações do artigo, né, por exemplo, o abstract. E para importar o CIF, a gente vai exportar, né, exportar o CIF. A gente vem aqui em Export CIF, que é o que a gente está interessado aqui. E ele já baixa direto para mim nas minhas transferências, tá? Então eu vou pegar, abrir aqui o FullProf e vou abrir o EdPCR. E aqui a gente tem, ao invés de criar um novo, a gente vai nessa informação aqui, ó, Load CIF File. Load CIF File. Peguei meu arquivo e ele já coloca aqui para mim os parâmetros de rede, o grupo espacial. Se for uma fase magnética, a gente consegue alterar aqui também. Se forem dados de nêutron ou de time of flight, a gente também consegue alterar. Eu consigo colocar o arquivo padrão IRF do meu equipamento, né, que isso vai permitir que eu faça o refinamento do zero, né, dos parâmetros do instrumento, que a gente não está fazendo aqui, nesses exemplos que eu estou demonstrando para vocês. E eu vou dar OK. Quando eu dou OK, eu vou fazer a mesma coisa que quando a gente criou o CIF, né? Eu vou de cima para baixo. Eu vou só abrir aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, quando eu vou em General, ele já coloca aqui um título que veio com o CIF, mas a gente vai colocar aqui, veio manganês estanho do CIF, tá? Só para qual seja o nosso trabalho, otimizar, OK. Patterns, né? Ele já inclui aqui qual é o data file pick shape e ele bota por default free format, então a gente tem que trocar para XY sigma. No refinement, por default também, ele vai considerar que você quer primeiro calcular esse padrão antes de fazer o refinamento. Então a gente altera aqui. Como eu disse, eu gosto de trocar para pseudo-void. Aqui. O background, ele vai usar os polinômios. Você pode fazer o refinamento com os polinômios se você tiver um difratograma que não esteja muito ruidoso ou com muito background, ele vai funcionar bem com 6 ou com 12 polinômios. Eu vou deixar com 6 só para a gente ver a diferença do refinamento com o polinômio do que com os pontos. Eu não tenho nenhuma região para excluir e nem vou alterar nenhum desses fatores aqui instrumentais. Phases. Ele também coloca aqui esse, que é uma das primeiras linhas do CIF. Eu vou colocar aqui cúbica do CIF. E ele, por default, vai colocar Structural Model. Eu vou deixar assim. Mas o ideal é começar com o Profile Matching with Constant Scale Factor e depois alterar para Structural Model. Mas eu vou fazer direto como Structural Model para vocês verem como a qualidade fica diferente. Então aqui eu venho em Pattern Contribution, tá? Ele também está como Pattern Calculation, vou alterar só para X-Ray. Vou trocar aqui para pseudo-void com divergência assimétrica. A simetria, né, só para conferir, tá aqui o FM-3N, ok. Quando vem o refinement, ele
vai calcular um ciclo por vez, eu vou alterar para 15. O background, eu já vou botar aqui o primeiro coeficiente para variar, porque senão ele não vai calcular esse background. Vou colocar o segundo também. E aqui nos átomos, ele já colocou aqui as posições atômicas, eu não precisei colocar um a um, e as ocupações, né, de acordo com o nosso grupo espacial, né? Então, o SOF do níquel é 8B, se eu não me engano, e então o parâmetro de ocupação é 0.04166666, que foi o que a gente calculou no último vídeo, assim como o manganês. E para o caso do estanho do manganês, como eles estão com o Structural Occupational Factor sendo meio, né, ele vai ser metade do valor da ocupação do manganês. E isso do ok. Venho aqui em Profile, e como eu vou fazer já direto um Rietveld, eu preciso botar o meu fator de escala para variar. Ok. Dou OK e vou salvar o meu arquivo. Então, vou Save As. Vou na minha pasta de exemplo Prof. Entra aqui, exemplo Prof. E vou colocar o mesmo nome do meu arquivo. Guardar. Vou salvar, né, só para garantir, e rodar. Aqui ele já criou os arquivos, né? Ele só fez um ciclo, eu vou tentar fazer. Não setou para 15? Em 15. Mas ele não conseguiu calcular nada. Eu não sei porque o background aqui tá ok. E o fator de escala não estava também. Vou salvar. E agora ele vai calcular. Como eu não botei o parâmetro de rede para variar, e esse aqui tá um pouquinho, né, à direita desse, ele está tentando calcular a intensidade para esse pico satélite. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui. E vou reiniciar. Eu vou deixar o background, mas eu vou botar o parâmetro de rede para variar e vou colocar vou aumentar um pouquinho o fator de escala para 0,2 e pedir para ele calcular de novo. Ele está aqui com uma informação dizendo que ele não está conseguindo atingir a convergência, tá? Como eu já disse, essa mensagem geralmente está associada a um problema no background. Eu vou tentar botar todos os coeficientes para variar e ver se ele consegue calcular. Ele está se perdendo um pouquinho, mas ele está começando a vir aqui para ângulos menores com o pico principal. O pico quadrado está bem alto. E bem, ele não está conseguindo calcular esse background. Vamos ver o que acontece se eu alterar aqui em Patterns para Background Type, Linear Interpolation, e eu vou pegar aqueles mesmos pontos de quando a gente criou o PCR, tá? Então, Fix All, eu vou zerar aqui, Delete, Import from Background, aqui nessa pasta. Vamos ver agora como ele vai se comportar. Já diminuiu um pouquinho aqui quadrado, mas ele ainda não está conseguindo calcular. Esse pico principal, ele deveria estar um pouco mais para a direita, né? Cerca de meio grau menor. Então, quando a gente tem que diminuir a posição do nosso pico, a gente tem que aumentar o nosso parâmetro de rede. Então, o que eu vou fazer aqui, está 5.94, eu vou botar 5.99. E vou deixar só o fator de escala variando.
Pronto. Às vezes, ele não vai atingir a convergência porque o pico principal pode estar muito fora, era o que ele estava tentando fazer. Ele estava tentando fitar com esse pico menor satélite. Quando eu, né, fiz uma leve alteração do pico principal para próximo de onde realmente está o meu pico difratado, ele conseguiu calcular. Vou dar aqui um OK. E agora eu posso fazer, né, todos os processos, né, de botar todos os parâmetros para variar, o VW, etc. Para poder ajustar, né, os meus dados. Ele ainda está dando a informação de que não está conseguindo atingir a convergência. Mas é porque a gente tem que botar outros parâmetros para variar. O Q quadrado já está metade do que estava antes, né? Eu vou dar um sim. E eu vou tentar variar o W, por exemplo. Ver se ele consegue calcular melhor. O Q quadrado já diminuiu bastante. Mas ainda assim, o meu background não está satisfatório, né? Porque se a gente ver aqui, ó, está com um ponto aqui e um ponto aqui. Eu teria que pegar esse ponto e colocar para cá para ele melhorar. Né? Então eu vou sempre visualizando, olha aqui, esse ponto também não está bom. Então eu tenho que mudar o meu background. Tá? Eu tenho que editar os pontos do meu background para isso ficar melhor. O que eu vou fazer é importar um outro dado de background que a gente criou também, do Implot R1. Vamos ver como é que ele vai calcular. Já ficou muito melhor, né? Então aqui ele não está me dando mais a informação de que não atingiu a convergência. Então esses dados de background que eu editei estão melhores. Então eu já consigo realizar aqui o ritmo. Né? A posição atômica, ela vai influenciar muito a intensidade, tá? E como a gente tem o estanho e o manganês dividindo o sítio, pode ser que o fator de ocupação estrutural não seja meio, exatamente meio, porque eu tenho um excesso de manganês. Né? Então eu posso botar o estanho e o manganês para variar a posição, a ocupação deles, mas eu preciso fazer essa variação de uma forma que a soma desse parâmetro de ocupação seja sempre 0,02083. E aí eu vou ensinar para vocês como fazer com que um parâmetro esteja associado a outro parâmetro quando o FUPROF faz a conta. Eu venho aqui no meu arquivo PCR, aqui View PCR File, em que isso é o nosso PCR, mas em código, tá? Então, quando eu abro isso aqui, eu consigo alterar, por exemplo, o PRF, que ele sendo tem uma combinação de IPRs e PRFs para as contas que você vai fazer. Então, por exemplo, se for o Hitwell do PRF3, se eu não me engano, se for o Profile Matching with Constant Scale Factor, o IPR tem que ser 1 e o PRF tem que ser 1. Isso está tudo no manual. Então a gente tem aqui a lista dos pontos de background. Eu consigo fazer alterações aqui no meu background. Então, por exemplo, eu sei que aqui tem que ser 5.508. Eu consigo fazer essa alteração aqui, que é bem mais simples alterar nesse arquivo do que abrindo cada uma daquelas janelinhas, né? Aqui as informações dos dados refináveis, né? O zero, os dados, o lambda, né? Os parâmetros do equipamento. Aqui o JBT eu consigo também, o JBT e o IRF, fazer as alterações para o tipo de conta que eu vou fazer. As posições atômicas, né, que eu consigo alterar aqui. E veja, para cada parâmetro, né, o X, 0,25, embaixo dele eu tenho um zero. Embaixo desse 0,5 eu tenho um zero também. Né? Embaixo de todos esses números eu tenho um zero. Mas no estanho e no manganês 2 que eu coloquei para variar, eu tenho um número diferente de zero, 41 e 51.
Outros parâmetros que eu estou variando também é o escala. Então ele tem aqui valor 11, ou seja, foi o primeiro parâmetro que eu botei para variar. Os parâmetros de rede, foi o segundo parâmetro que eu botei para variar. E o W, que foi o terceiro parâmetro. A ocupação do estanho e do manganês foi o quarto e quinto parâmetro. Então ele vai ficar 41, 51. Para que esse aumente e esse diminui, ele vai entender se eu colocar aqui menos 41. Então, tudo que esse aumentar, esse vai diminuir, e tudo que esse diminuir, esse vai aumentar, para que a soma deles dê sempre um Structural Occupational Factor de 1. Eu vou fechar, quando eu fecho, ele já pergunta se quer salvar. Sim. E ele vai fazer o reload do nosso arquivo PCR. Então eu vou dar um save date. Eu sempre dou um save date que é já tique já. E boto para rodar. E isso vai mudando aqui a intensidade do meu pico principal. Ele também não alterou muito. Vamos ver como ficou o resultado. Ou seja, o que ele fez? Ele está entendendo que tem mais estanho do que manganês. Né? Se eu desabilitar, salvar e abrir o meu PCR, lá embaixo na posição do manganês do estanho ele está zerado. Aí eu vou variar os outros parâmetros para tentar melhorar e penso, vou variar de novo. Se eu vier aqui e apertar, eu tenho que fazer o mesmo procedimento de vir aqui no meu arquivo PCR em texto e alterar para menos 41. Se eu não fizer isso, né, vamos lá, se eu não fizer isso, o que acontece? Eu vou deixar aqui como 51. Sim, vou salvar. Ele vai variar discriminadamente essas ocupações. Normal end, e sim. Não vou mentir que eu achei que ficou até melhor. Mas ficou melhor refinamento, mas os dados não fazem sentido, o resultado não faz sentido. Eu fiquei com o valor de ocupação negativo. Então isso está errado, né? Porque esse é um programa que ele faz a conta por mínimos quadrados. Se eu der um chute inicial errado e botar esse parâmetro para variar errado, ele vai calcular errado. Ele vai propagar esse erro. Então, o que eu tenho que fazer, quando eu esqueci, né, é voltar aqui para 0,42, voltar esse valor, desabilitar. Tá ok. E ele vai retornar como estava antes. Tá? E assim, você já tem todas as ferramentas para realizar um refinamento do tipo Heatview.